Bem-vindos ao nosso podcast. O assunto de hoje será sobre os direitos trabalhistas no Brasil. No episódio de hoje, vamos abordar alguns dos principais direitos garantidos pela legislação trabalhista brasileira, de forma clara e objetiva. Para começar, vamos falar sobre a jornada de trabalho. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a jornada de trabalho de um trabalhador brasileiro não deve ultrapassar 8 horas diárias e 44 horas semanais. Tudo que for trabalhado além desses limites é considerado hora extra e deve ser remunerado como tal. Vamos agora para o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Todo mês, a empresa deve depositar o equivalente a 8% do salário bruto do trabalhador em uma conta vinculada ao FGTS. Esse fundo é uma reserva financeira que pode ser utilizada em momentos de necessidade, como em caso de demissão sem justa causa ou para a compra da casa própria. E claro, não podemos esquecer do 13º salário. Todos os trabalhadores registrados têm direito a esse benefício, que é pago em 2 parcelas ao longo do ano. O valor do 13º será integral, se você tiver trabalhado o ano inteiro ou proporcional ao tempo de serviço no caso de contratos mais curtos. As férias são um direito essencial para o bem-estar do trabalhador. A cada 12 meses trabalhados, você tem o direito a 30 dias de descanso, e o pagamento das férias vem com um bônus de 1/3 do seu salário. Esse valor deve ser pago no início das suas férias. E se por algum motivo você for demitido sem justa causa, o seguro-desemprego é um direito que você pode acionar. Dependendo do tempo de trabalho, você pode receber até 3 a 5 parcelas desse benefício, calculado com base na média dos seus últimos 3 salários. Falando agora sobre benefícios, o Vale Transporte é um direito para quem utiliza transporte público para ir e para voltar do trabalho. A empresa deve fornecer o vale no primeiro dia útil do mês. E se você trabalha em condições de risco, a CLT garante o pagamento de adicionais. O adicional de periculosidade é devido a trabalhadores que lidam com atividades perigosas, como eletricidade, explosivos e substâncias radioativas. Esse adicional pode variar de 10% a 30% sobre o salário base. Já o adicional da insalubridade é para quem está exposto a condições que podem prejudicar a saúde, como ruído excessivo ou agentes químicos. Dependendo do grau da insalubridade, o adicional pode ser de 10%, 20% ou até 40% do salário mínimo. Agora vamos falar um pouco sobre os adicionais de periculosidade e de insalubridade. Vamos começar falando sobre o adicional de periculosidade. Esse benefício é garantido por lei para trabalhadores que atuam em atividades que apresentam riscos à saúde e à integridade física. Estamos falando de atividades que envolvem, por exemplo, explosivos, inflamáveis, energia elétrica e substâncias radioativas. De acordo com o artigo 193 da CLT, quem trabalha nessas condições tem direito a um adicional que varia entre 10% e 30% sobre o salário base, dependendo da regulamentação da atividade perigosa e da convenção coletiva de trabalho. E quem são os profissionais que têm direito a esse adicional? Alguns exemplos incluem trabalhadores de usinas, refinarias, plataformas de petróleo, motoristas e ajudantes de transporte de produtos inflamáveis, eletricistas e até mesmo motoristas de transporte de valores. Agora vamos falar sobre o adicional de insalubridade. Esse benefício é destinado a trabalhadores que estão expostos a condições que podem ser nocivas à saúde, como ruídos excessivos, temperaturas extremas e exposição a agentes químicos ou biológicos. O adicional de insalubridade é calculado com base em percentuais que variam conforme o grau de risco: 40% para grau máximo, 20% para grau médio e 10% para grau mínimo. Diferente do adicional de periculosidade, o cálculo é feito sobre o salário mínimo, que em 2024 é de R$ 1.412. Alguns profissionais que têm direito a esse adicional incluem trabalhadores de construção civil, enfermeiros, técnico de radiologia, mineradores, soldadores e frentistas. Assim como no caso da periculosidade, a insalubridade deve ser comprovada por meio de um laudo técnico, que determinará o grau de risco e, consequentemente, o percentual a ser aplicado. Vamos recapitular como funcionam os cálculos dos adicionais de periculosidade e insalubridade.
Bom, para calcular o adicional de periculosidade, multiplique o salário base pelo percentual de periculosidade. Por exemplo, um eletricista com salário base de R$ 10.000 e o percentual de 30% receberá um adicional de R$ 3.000, fazendo seu salário ir para R$ 13.000, dados reais de um funcionário da área. Já para calcular o adicional de insalubridade, use o salário mínimo como base. Se o trabalhador está exposto a grau máximo de insalubridade, ele receberá 40% de R$ 1.412, o que resulta em um adicional de R$ 564,80. E assim encerramos nosso podcast de hoje. Esperamos que essas informações tenham sido úteis para você entender melhor os seus direitos como trabalhador. Até a próxima!